Então, o que eu gostaria de falar para vocês hoje é sobre a Páscoa, né? A respeito da morte de Jesus, que através da morte dele nos trouxe vida. Então, nós também devemos morrer para que possamos viver nele. Na Páscoa, a gente fala muito sobre a morte de Jesus, sobre a sua ressurreição, o que a morte dele, né, veio fazer na vida de cada um de nós. Mas a gente tem que também pensar, e nós? Será que o que nós temos feito com essa morte de Jesus? Será que é uma simples lembrança, uma simples passagem? Ou será que eu preciso viver cada dia morrendo também para o meu eu, para que eu possa viver em Cristo? E hoje, essa noite, nós vamos aprender sobre isso, morrer para nós mesmos, para que a gente possa viver em Cristo, amém? E eu não poderia deixar de falar sobre a primeira Páscoa. A primeira Páscoa. A primeira Páscoa que se teve, nós lemos na Bíblia, está no livro de Êxodo. Acho que todos, no livro de Êxodo, capítulo 12, acho que grande parte de vocês conhecem a história do povo hebreu que vivia no Egito e que eles eram escravos. Eles eram escravizados no Egito. E não sei se todos vocês conhecem a história de Moisés e as 10 pragas, né? Que é bem famosa, passa em diversos filmes. Até quem não é um leitor da Bíblia já ouviu falar sobre as 10 pragas do Egito. Então, passaram-se 9 pragas e a 10ª praga era a morte dos primogênitos daquela terra do Egito. Então viria o anjo da morte sobre o Egito e iria matar todo o primogênito daquela terra. Então Moisés falou assim ao povo hebreu: olha, vocês façam o seguinte, vocês matem um cordeiro, assam, né, a sua carne, comam a carne e com o sangue do cordeiro vocês deveriam passar esse sangue nos umbrais da porta, né? Fazer assim, vamos dizer assim, usar como se fosse uma tinta e pintar aquela entrada da porta. Por que isso? Porque quando o anjo da morte passasse pela noite, não iria não iria tirar a vida do primogênito que estivesse naquela casa. E assim os hebreus fizeram. No 14º dia eles imolaram o cordeiro, comeram o cordeiro, né, os pães asmos, os pães sem fermento, as ervas amargas com o cordeiro, toda a carne eles deveriam comer. E passar o sangue, e assim eles fizeram. E essa palavra, eu gostaria de ler com vocês alguns versículos para trazer a memória sobre essa história, que é Êxodo 12, versículo 11, que diz: desta maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Essa palavra Páscoa, em hebraico, significa Pessah. Pessah significa passar por cima. Essa é a origem da nossa palavra Páscoa, do hebraico Pessah. Passar por cima. Por quê? Porque o anjo da morte viria passar por cima daquela cidade e não levaria a vida dos primogênitos cujo sangue estivesse na porta. Olha, isso já era uma profecia a respeito do que estava por vir. Do cordeiro que iria morrer em nosso lugar e o seu sangue iria ser derramado e nós voltaríamos a ter uma comunhão com o nosso Pai através daquele sangue de Jesus Cristo. Tudo isso que acontecia no Antigo Testamento era uma sombra das coisas que estariam por vir no Novo Testamento. Era algo já dizendo, né? Mostrando coisas que eles ainda não entendiam, mas que Jesus Cristo iria vir e iria derramar o seu sangue por nós. Versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei da terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue que vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então essa foi a primeira Páscoa que nós temos o conhecimento, e ali foi celebrado então a Páscoa, que é a libertação do povo hebreu da terra do Egito. Mas hoje em dia nós celebramos a Páscoa não mais comendo cordeiro
e não mais passando sangue nos umbrais da nossa casa. Porque hoje nós temos o conhecimento de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. E eu gostaria de falar a respeito da última Páscoa de Jesus Cristo aqui na Terra, que foi a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela nos relata a Páscoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, durante o seu ministério aqui na Terra com os discípulos, ele participou de 3 Páscoas durante o seu ministério, que foi de aproximadamente 3 anos e meio. E a última Páscoa foi a Santa Ceia. E eu gostaria de ler uma parte que está lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Mateus 26. Quando o povo do Egito estava escravizado, isso também mostra a respeito da nossa vida antes de receber a Jesus Cristo. Assim como o povo hebreu estava escravizado no Egito, nós vivíamos como escravos. Escravos do que, Daiane? Porque todo mundo hoje trabalha, recebe seu salário. Não é esse tipo de escravidão, não é escravidão financeira. Também pode ser, mas é uma escravidão do pecado. Nós vivíamos uma vida em pecado sem ao menos reconhecer que vivíamos em pecado, antes de conhecer a Jesus Cristo e a sua palavra, antes de receber Jesus Cristo no nosso coração, nós vivíamos como escravos, assim como o povo hebreu vivia como escravo no Egito. E assim como eles foram libertos, nós também fomos libertos. Nós vamos ver isso no decorrer da ministração que nós vamos aprender essa noite. Mateus 26, capítulo 26, versículo, deixa eu ver aqui, 26 também. Ali a partir do 17 fala a respeito da preparação da Páscoa. Depois fala a respeito da traição de Jesus. E no 26 fala a respeito da ceia do Senhor. Vejam bem que Jesus então aqui estava comemorando a Páscoa com os discípulos, não mais comendo um cordeiro e passando sangue nos umbrais das portas, mas era diferente. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então eles estavam comendo, e a ceia, a Santa Ceia que eles participavam, não era um momento que eles se reuniam somente para a Santa Ceia. Não, enquanto eles estavam em comunhão, enquanto eles estavam comendo, bebendo, conversando, sorrindo, assim como vocês vão na casa uns dos outros e comem, eles pararam aquele momento para ceiar. E Jesus já estava falando a respeito daquilo que ainda estava por vir. Olha, esse pão é a minha carne, esse sangue, esse vinho é o meu sangue que eu vou derramar por vocês. Talvez aqui eles não estivessem entendendo muito bem ainda a respeito do que Jesus estava querendo dizer, mas ele já estava falando de uma nova aliança que nós entraríamos, que é a partir da morte de Jesus. Então Jesus, naquela noite que ele foi traído, naquela noite que ele foi preso, ele instituiu a Santa Ceia. E Jesus se oferece como cordeiro. Não mais o povo precisaria matar o cordeiro todos os anos, ir até Jerusalém, ao templo, fazer sacrifícios. Não. Agora cada um de nós, celebramos a morte de Jesus Cristo na cruz, todos os dias. Não necessariamente, aqui uma vez por mês nós celebramos a Santa Ceia, mas todo momento nós precisamos recordar daquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário.
Existe essa necessidade de recordarmos, porque assim como o Cordeiro da Páscoa livrou do Egito o povo, Deus nos livra cada dia dessa escravidão. E nós vamos falar um pouco sobre essa escravidão. E vamos falar também a respeito da morte de Cristo. Quando fomos chamados para morrer, assim como Cristo morreu. Mas como assim, Daiane, está me chamando para morrer? Eu não posso morrer. Jesus ressuscitou, eu não vou ressuscitar. Quem sabe, né? E eu gostaria de ler uma palavra que está lá no livro de Romanos. Romanos 6:6. Romanos 6:6. Que diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Se morremos com Cristo, se morremos para a nossa carne, para o nosso eu, para a nossa vontade, se nós renunciarmos a nós mesmos, assim como diz a palavra, né? Quem crê em mim, tome a sua cruz e siga-me. Será que nós estamos tomando a nossa cruz? Será que nós estamos renunciando, como diz lá em Lucas 9, né? Se alguém vier após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém vier após mim, muitos pensam que vir atrás de Jesus é simplesmente ir até a igreja todo fim de semana, sábado, domingo, um dia de semana. Algo religioso, eu vou uma vez por semana na igreja. O seguir a Cristo é diariamente. E quando ele fala, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar a minha vontade. Eu não tenho vontade, hoje está muito frio, eu vou ficar em casa. Hoje tem lá reunião, mas... não, eu vou fazer uma outra coisa aqui, tem um programa bom na televisão. Não, eu vou ficar com a minha família. Às vezes é negar um prazer. Um prazer de querer estar onde tu quer, comer o que tu quer, fazer o que tu quer, para algo que é muito maior que às vezes Deus te chama para estar. Talvez Deus te chamou para estar aqui hoje. Semana passada nós estávamos em outra disposição. Quem veio semana passada sabe. As cadeiras estavam em outra disposição. Nós trouxemos para mais próximo e diminuímos. Para que vocês pudessem sentar mais próximo. Eu vinha brincando com o Paulo, dizendo assim, olha, nós colocamos as cadeiras mais próximas para que o povo sentasse mais aqui e não no fundão. Aí ele me relatou assim, o pessoal gosta de chegar primeiro para poder pegar os últimos lugares, né? E não os primeiros. Então a gente diminuiu o número de cadeiras e trouxemos mais para perto. E às vezes você poderia pensar assim, eu poderia estar em casa, poderia estar visitando alguém, poderia estar fazendo alguma outra coisa, mas você está aqui. Você está aqui por um propósito. Para escutar essa palavra que segunda-feira de manhã, durante meu banho, Deus me deu. Para falar a respeito das nossas renúncias. Para falar a respeito não só da morte de Jesus Cristo na cruz, não só da ressurreição, mas para a nossa morte diária. Jesus morreu por nós uma vez, mas nós temos que morrer diariamente para a nossa vontade. Morrer para o nosso orgulho. Morrer para o egoísmo. Morrer para a inveja. Morrer para a mentira. Para tudo aquilo que nos afasta de Deus, para todo pecado que dia após dia nos assedia. Dia após dia, nós temos uma oportunidade para pecar. Seja para desobedecer a palavra de Deus em qualquer um dos seus mandamentos. Dia após dia, nós temos uma oportunidade para falhar como filhos de Deus. Por isso, quando eu falo que a gente tem que pensar na morte de Jesus Cristo diariamente, é lembrar assim, poxa, Jesus Cristo morreu por mim. Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o seu único filho por mim, por ti, por todos. Até mesmo por aquele que tu olha muitas vezes e julga e condena, que seria imerecedor da morte de Cristo.
Jesus também morreu por ele. E cada dia nós temos uma oportunidade de morrer para nós mesmos. Lembrando, Cristo morreu por mim. Eu preciso morrer para a minha carne. Eu preciso morrer para o pecado, para que eu tenha vida. Parece uma coisa até contraditória, né? Eu preciso morrer para viver. Eu preciso negar a mim mesmo, perder a minha vida para achá-la. Tem um versículo muito lindo que diz, que eu acho que eu até anotei aqui: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aquele que quer achar a sua vida, se encontrar nessa vida, precisa primeiro se perder. É tão, às vezes, difícil a gente entender essas coisas, porque são tão profundas, mas são coisas que o Espírito Santo traz na nossa vida. E o preço que o Jesus Cristo como Cordeiro pagou por nós na cruz do Calvário foi muito alto. E o preço que ele nos pede, talvez uma oportunidade que nós temos de fazer alguma coisa e Deus quer que a gente faça outra. Deus quer que a gente vá na casa do nosso irmão, Deus quer que a gente vá na casa de alguém, falar da palavra de Cristo, orar por alguém, levantar da nossa casa, ir a um culto, estar em comunhão. Será que isso é o mesmo preço que Jesus pagou na cruz? Será que nós podemos igualar essa morte do meu pecado com a morte de Jesus? Creio que não, é tão pequeno essa morte do eu, e foi tão grande o que ele fez por nós, exatamente para que a gente não vivesse mais uma vida fazendo sacrifícios, como o povo do Antigo Testamento, que precisava sacrificar animais para que fosse perdoado os seus pecados, e aquilo era só uma sombra do que estava por vir, porque agora todos os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Só que nós precisamos diariamente morrer para esses pecados. Amém? Após a gente ser libertos pelo sangue de Jesus, a gente não vive mais para nós. E Jesus foi claro para segui-lo e negar a si mesmo, renunciando o pecado que nos seduz, renunciando o meu desejo, a minha vontade, a minha vaidade. E quando a gente fala em renúncia, parece que é algo ruim. Eu tenho que renunciar àquilo que eu gosto, àquilo que eu quero, meu prazer. Porque a gente não consegue entender, muitas vezes, com a nossa mente, o que a nossa renúncia pode trazer no nosso futuro. Que a nossa renúncia pode ser um fruto maravilhoso para que a gente possa, uma semente maravilhosa para que a gente possa colher um fruto maravilhoso. E às vezes o deixar de renunciar é o deixar de colher no futuro. E enquanto eu estava meditando nessa palavra hoje de tarde, Deus me lembrou muito a respeito do testemunho do Paulo Frank. Eu não sei se ele já comentou da outra vez que ele veio aqui, mas ele havia dito que ele tinha um sonho de se tornar piloto de avião. E que quando ele encontrou Jesus Cristo e ele estava lá no Exército de Salvação, ele teve um dia, um momento que ele resolveu entregar a vida para Jesus e seguir os seus passos e ser um missionário e levar a palavra a todo mundo. Ele renunciou, e isso me veio muito forte assim, ele renunciou o seu desejo, a sua vontade, o seu prazer em prol de falar, anunciar as boas novas de Jesus Cristo. E hoje ele fala que ele teve a oportunidade de viajar para vários países, para vários lugares do mundo, pregando o evangelho. O sonho dele se tornou realidade, mas não sendo um piloto de avião, mas pregando o evangelho de Deus. Através de uma renúncia, a renúncia de um prazer. Eu me lembro uma vez, também eu estava... eu tinha já uns 3 anos de casada e eu estava trabalhando na igreja. Nós tínhamos uma escola à noite e eu fui convidada então a trabalhar como voluntária nessa escola. E no mesmo tempo eu fui chamada para dar aula num cursinho pré-vestibular, que era na época o melhor cursinho aqui da cidade. Eu sou formada em biologia
E o meu professor da época estava saindo desse cursinho e ele disse assim, olha, pro dono, olha, eu saio, mas eu indico a Daiane. Então me ligaram e me ofereceram. Eu já trabalhava de manhã, de tarde, eu estudava de manhã e de tarde, e aí de noite eu trabalhava na igreja como voluntária, todas as noites, nessa escola, e aí me convidaram para dar aula num cursinho de biologia. Mas foi na hora, assim, eu falei, poxa, né, seria um a mais, vamos dizer assim, que eu poderia estar ganhando, 3 anos de casada, era uma oportunidade, né, de me inserir já no mercado de trabalho. E eu falei, não, eu vou trabalhar como voluntária na igreja. E eu falei assim, não recusei aquele trabalho. E sabe, meus irmãos, nunca faltou nada na minha mesa. Nunca faltou. Alguns poderiam dizer assim, nossa, mas era uma oportunidade grande, era o melhor cursinho da cidade. Pensa bem, né? Mas nunca nem sequer passou pela minha cabeça deixar aquela oferta de trabalho voluntário todos os dias à noite para trabalhar em algo que seria remunerado. Jamais veio no meu coração. E eu não sei dizer porquê, mas a vontade que eu tinha de trabalhar no reino de Deus era muito maior que ter uma posição financeira um pouco melhor na época. Era muito maior. E eu e o meu marido, a gente tem visto Deus em todas as coisas, todas as nossas situações financeiras, tudo. Deus sempre supriu. Nunca nos faltou nada. Sempre tivemos o suficiente para viver bem. Quantas coisas a gente não quer renunciar na nossa vida, porque assim, não, mas vai me faltar. Talvez te falte se tu não renunciar. Ah, mas eu vou deixar os meus sonhos. Mas alguém deixou os sonhos um dia para viver sonhos maiores, para viver um plano de Deus que é maior do que os nossos planos, porque os nossos planos, eles são muito limitados, todos os sentidos. A gente pensa que tem algo maior e melhor na nossa frente de acordo com a nossa capacidade física e intelectual. Mas quando nós deixamos a nossa capacidade física e intelectual em segundo plano, e quando nós colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, Ele supre as nossas necessidades. Às vezes nós pensamos assim, não, mas eu preciso trabalhar nesse horário. É difícil renunciar, às vezes, uma vida de prazer momentâneo, uma situação econômica maravilhosa, às vezes é difícil. Às vezes é difícil renunciar, sabe o quê? O medo que vivemos do amanhã. A Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal. Se a gente buscar o reino de Deus, tudo vai nos ser suprido. Se a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus nos traz tantas promessas maravilhosas. A Bíblia também declara que nós não devemos ter medo, espírito de medo, mas poder, ousadia e moderação. Então, renunciar o medo que nós temos do amanhã, o medo que nós temos de certas coisas, o medo da própria renúncia. O medo da própria renúncia. O medo, a falta de fé. Porque o medo que nós temos é a ausência da fé na nossa vida. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que vocês estão aqui, ouvir a palavra de Deus. Para que a fé no nosso coração seja aumentada, para que o medo diminua. O medo daquilo que está à nossa frente. Será que eu estou apenas lembrando da morte de Jesus? Ou a cada dia eu estou morrendo para mim mesmo? Hoje nós vivemos numa época em que a Páscoa se fala mais de coelhos e ovos de chocolate. Se hoje você fosse no centro, o centro devia estar assim. Aliás, a semana inteira, né? As pessoas em busca de chocolate. Nada contra quem dá chocolate para os seus filhos, eu dou chocolate para minha filha.
mas a importância de ensinar o que é de fato a Páscoa, a morte de Cristo. Muitos de nós celebramos muito mais o Natal, que é o nascimento, mas é na Páscoa que ele morreu por nós e que ele ressuscitou. Por isso que hoje, no fim do culto, eu até estava compartilhando com o Tarso. Eu falei, Tarso, vamos fazer a Santa Ceia de novo? A gente tem o costume aqui de fazer a Santa Ceia sempre no primeiro domingo do mês. Mas eu falei, vamos celebrar a Páscoa? Não vamos dar um chocolate para cada um. Vamos celebrar a Páscoa. Vamos ceiar novamente, trazer a memória daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, unidos aqui como irmãos, sabendo que ele renunciou. Ele falou, Senhor, se puder, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Será que na nossa vida nós não precisamos também dizer, Senhor, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade? Ele renunciou à própria vida por mim e por você. Nós precisamos renunciar os nossos desejos, as nossas vontades, nosso medo, nosso orgulho, a inveja, a mentira, o pecado. Nós precisamos renunciar todos os dias na nossa vida. Todos os dias na nossa vida. Amém? Vocês estão tão sérios. Estão tão sérios. Tão sérios. Mas é porque é uma seriedade muito grande aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É uma seriedade muito grande. E trazer a memória. E eu queria concluir, indo para a conclusão dessa palavra, lendo Hebreus 3,15, que diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração. Hoje, se você estiver ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Tira esse coração endurecido. Coloca um coração de carne, um coração voltado para Deus. Porque hoje o que eu creio que lá segunda-feira, que o Espírito Santo havia me dito a respeito muito forte sobre renúncia, da necessidade da renúncia. Se Jesus Cristo renunciou à sua vida, se Deus renunciou ao seu único filho, Jesus Cristo renunciou à sua vida, para que ele subisse aos céus, para que o Espírito Santo viesse, nós estamos fazendo o que com essa Páscoa? O que nós estamos fazendo com a Páscoa? Com o passar, em hebraico, o passar por cima. O anjo da morte, se você está aqui hoje vivo, é porque o anjo da morte talvez um dia passou por você, mas não te levou. Talvez você não estivesse, poderia não estar aqui, poderia até estar vivo, mas não está aqui ouvindo essa palavra, não conhecer a respeito de Cristo e nem vivo estar. Mas porque um dia você ouviu falar sobre Cristo, aceitou Jesus Cristo no teu coração, a morte passou por você. A morte que de repente você deveria vir, passou. Amém? Não endureça o coração quando Cristo estiver falando hoje para você.